Fala galerinha, canal Anderson Ciências. Pessoal, ciências, a gente não pode deixar de falar de química. Mas a química é aquela química que a gente está acostumado no ensino médio. Aqui na ciência a gente vê a base, a introdução da química, que serve muito, viu? Se você estiver no ensino médio com a disciplina química, vai ajudar bastante. E mesmo se você estiver no ensino médio e quiser pegar aquela base, é aqui no nosso canal. Vamos ver agora, vamos conferir quais são os principais temas, tópicos em química. Conteúdos importantes. Quais serão esses conteúdos importantes voltados para a química? Vamos destacar funções químicas, interessante, né? Ácido, base, sal, óxido, as ligações químicas, iônica, covalente, metálica, as misturas, a gente também tem que destacar a separação de misturas, homogêneas ou heterogêneas, reações químicas, também as equações químicas, as substâncias, que ajuda muito para a gente entender as misturas, substâncias puras, né? Simples, compostas, tabela periódica, que não pode faltar. A tabela periódica é o nosso mapa para a gente seguir na química. Tudo isso você confere aonde? Aqui, ó, canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera, e todos esses conteúdos estão aqui, cada um com sua aula específica, para ficar bem mais fácil entender, viu? Então, valendo! Primeiro a gente tem que saber o que é uma mistura. Vamos relembrar. Eu recomendo você assistir a aula sobre misturas. Então, mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras. Então, quando a gente adiciona duas ou mais substâncias puras a um sistema, a gente chama esse sistema de mistura. Relembrando, se ela tem só uma fase, ela é classificada como mistura homogênea. Se tem mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. Aqui ficou bem explicadinho na aula sobre misturas. De acordo com a alteração nas propriedades, na sua extensão, a gente pode classificar em homogênea e heterogênea. Mas vem agora a grande questão. Como separar misturas? Será que existem técnicas especiais para separar misturas? Será que existem aparelhos, equipamentos que nos permitem fazer isso? Vamos ver, né? É o objetivo da aula de hoje. A gente tem que caracterizar que tipo de mistura a gente vai separar. Se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Então, esse é o princípio para a gente saber que técnica utilizar. Para misturas heterogêneas, nós temos a filtração, decantação, catação, essa aqui é a mais fácil, né? Flotação, dissolução fracionada, separação magnética e a sublimação. Técnicas relativamente simples, que vocês vão perceber na aula, nessa videoaula, que são bem interessantes. Para misturas homogêneas, podemos utilizar a destilação simples, ou a fracionada, e a cristalização. Produção de cristais, né? A gente vai trabalhar os principais tipos de separação de misturas, ver exemplos na prática. Vocês vão, ao longo dessa videoaula, vendo o que vocês fazem em casa ou já viram fazendo, citar como exemplo. Começando pela filtração. Isso aqui em casa é, para quem gosta de um cafezinho, né? É a prática rotineira. Quando se usa a filtração?
quando nós temos misturas heterogêneas, como você viu no slide anterior, em que se tenha sólido e líquido. Exemplo clássico, o cafezinho, né? Você bota lá o pó de café, que é sólido, com a água quente e passa no papel de filtro. Pronto, ali você já está fazendo filtração. O sólido ficar retido e vai passar apenas o líquido. Pode acontecer também na separação de gases e sólidos. Isso aqui dificilmente se faz em casa, é mais comum em laboratórios. Então, o que a gente reconhece básico para uma filtração? O próprio nome já diz, o filtro. A substância, a mistura, tem que passar pelo filtro e esse filtro vai fazer a separação. Essa que a gente chama de filtração comum, que é a mais comum no nosso dia a dia. É fazer com que os sólidos fiquem retidos nesse filtro. Pode ser de papel, pode ser de pano. Então aqui nessa ilustração nós temos a mistura. Aqui no recipiente a mistura. Eu vou passar essa mistura pelo funil com papel de filtro. E nesse papel de filtro vai ficar retido o resíduo, que é o componente sólido da mistura, e vai passar o filtrado, que é o líquido. Então aqui eu separei o sólido do líquido, tranquilamente, sem dificuldade. Então aqui eu tenho novamente as substâncias puras separadas, né? Ou não. No caso do café, né? Continua sendo a mistura. Eu apenas separei a parte sólida, que seria a borra do café, do líquido café, que você vai tomar quentinho num dia bem frio. Decantação. Esse nome decantação, ele não é muito utilizado no nosso dia a dia. Dificilmente a gente fala em decantação. Mas na prática a gente faz muito isso aqui. Especialmente quando quer separar um sólido de um líquido. Quando nós temos um sólido, geralmente com maior densidade do que um líquido, esse sólido ele se deposita no fundo do recipiente, onde está a mistura. Esse sólido, a tendência por densidade, é ele se depositar no fundo do recipiente. Aí, as partículas desse sólido, como são mais pesadas, tem maior densidade, né? Ficarão no fundo, o líquido ficará na parte de cima, aí basta apenas a gente utilizar a técnica para separação. O que a gente trouxe aqui de início aqui nesse texto é o que a gente chama de sedimentação. Sedimentação é isso. É aguardar, deixar a mistura em repouso e aguardar que o sólido, ou até mesmo o líquido, que tenha mais densidade, né? Que seja mais denso, se deposite no fundo do recipiente. Esse processo que você aguarda isso, é que você chama de sedimentação. Quando vai acontecer a decantação? É quando você já for separar. Por exemplo, você pode inclinar o recipiente, por exemplo, que tem a água e a areia no fundo. Você pode inclinar o recipiente, derramando a água, até que fique só a areia no fundo do recipiente. Então aí você fez uma decantação. Então, essa diferença de densidade é o princípio básico para a decantação. Você pode usar também para misturas heterogêneas de líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis, vocês sabem, são aqueles que não se misturam, né? Não formam solução. Por exemplo, água e óleo. Nesse caso, o que se
mais se recomenda, especialmente em laboratórios, né, é usar um funil, chama funil de decantação. Um funilzinho desse, que vai ter uma torneira, o líquido de maior densidade, no caso aqui a água, vai ficar na parte de baixo, o líquido de menor densidade fica na parte de cima, porque é mais leve, no caso aqui o óleo. Então, quando eu abrir essa torneira, eu vou ter um recipientezinho, um frasco aqui embaixo, né, para receber esse líquido. Eu vou abrir a torneira e a água vai descer por esse canal. Quando eu perceber que está chegando no óleo, eu fecho a torneira e pronto. Terei a água em um recipiente e o óleo permanecerá no funil. Então, utilizei a decantação, a sedimentação e a decantação para separar essa mistura heterogênea de dois líquidos. No caso do exemplo ali, ó, a gente falou de separar água e areia, por exemplo. Também é uma mistura heterogênea de líquido com sólido. Então, pela decantação, com a sedimentação, a gente consegue fazer isso tranquilamente, sem qualquer esforço. Levigação. Também é uma palavra que está praticamente fora do nosso uso em dia a dia, né? Mas quando eu soltar bem que o exemplo, vocês vão ver que ela acontece. Também não é nosso dia a dia, né? Dificilmente a gente faz isso em casa. Mas vamos ver se com a explicação a gente consegue associar bem o que é a levigação. No caso, nós temos mistura de sólidos com diferentes densidades. Sempre o de maior densidade vai para o fundo, né? Se misturar com água, por exemplo. E o de menor densidade fica na parte superior. Então a gente vai aplicar correntes de água, mergulhar esses sólidos em água. Vamos fazer um processo como se fosse uma lavagem, como se fosse lavar esses sólidos. Quando a gente lava, o líquido de menor densidade, que é menos denso, vai ser arrastado pela água, e o de maior densidade permanece no recipiente. Onde é que a gente encontra isso? Especialmente nos garimpos, extração de ouro. Geralmente eles fazem um processo de coleta da terra, né, do solo, e nesse solo eles vão garimpar onde está o ouro. Só que esse ouro ele vem misturado com areia, né? Vem tudo junto, não vem separadinho na natureza não. O que acontece? Como a areia tem menor densidade do que o ouro, nesse processo de lavar, a areia vai ser arrastada pela água e vai permanecer o ouro, que é mais denso. Então não é um processo tão comum no nosso dia a dia, mas acontece muito nos garimpos. Catação e tamização. Catação, esse aqui é praticamente o dia a dia da cozinha brasileira. Por exemplo, você vai catar o feijão, você vai separar os melhores, os que estão mais simpáticos, né, com aspecto melhor, e retirar os ruins, né? Você está catando. É um processo manual, simples e bem antigo da humanidade, né? É uma separação bem simples, sem muito esforço para que aconteça. Agora, com o nome de tamização, pouca gente conhece. Se eu tivesse colocado ali de cara, ó, peneiração, aí todo mundo ia saber o que era, né? É você peneirar. Geralmente sólidos, né? Nesse caso, a peneira, ela é toda vazada, né?
E os sólidos, que vão apresentar diferentes tamanhos, os que forem de tamanho menor, que deva passar pelos pequenos orifícios da peneira, passarão. E os de tamanho maior, grãozinho maior, ficarão retidos na peneira. Você pode dizer na malha da peneira. Onde se usa muito isso aqui? Construções. Onde vai separar a areia dos cascalhos que vem misturado com ela, né? Ou até mesmo na cozinha, quando vai peneirar o trigo, vai fazer aquela tapiocazinha, você vai tirar as impurezas do trigo, da farinha de trigo. Então você usa muito a tamização ou peneiração. Ventilação. Para lembrar de ventilador, né? Corrente de ar. É aplicar uma corrente de ar, geralmente o próprio vento, esse processo aqui é bem antigo, para separar os componentes da mistura. No caso, o vento ele vai levar, vai arrastar o que for mais leve. Por exemplo, separar grãos de café, né, das suas cascas. Quando você quer retirar as cascas de grãos, cereais, amendoim torrado, você quer tirar as casquinhas dele, né? Você vai aplicar uma corrente de ar, o ar vai arrastar essa casca e vai ficar só o amendoinzinho que você quer, né? Então isso é um processo de ventilação, circulação por corrente de ar. Nessa figura nós temos 4 exemplos, né, que a gente viu nas slides anteriores. Temos aqui a catação, no primeiro, a pessoa catando ali, né, feijão. Temos a peneiração, usando a peneira, né, para separar aqui o trigozinho, a massa da mandioca. Aqui a ventilação, o senhorzinho aqui usando o vento para separar a casca. E aqui, ó, garimpeirozinho, fazendo a separação da terra do ouro. Flotação. A flotação acontece nas estações de tratamento de água, por exemplo, que lá nós temos a água, geralmente vem do rio, né, do manancial, e ele vem repleto de impurezas, quase sempre partículas sólidas que vão caracterizar uma mistura heterogênea. O que vai acontecer? Eles adicionam, geralmente, substâncias químicas ou até mesmo bolhas de ar ao meio, né, ao local, especialmente a água, fazendo com que as partículas que estão em suspensão fiquem aderidas a essas bolhas. Aí elas irão flutuar, por isso o nome flotação tem a ver com flutuar. Elas flutuarão e ficará fácil a separação, até mesmo por decantação, lá no finalzinho, dá para fazer tranquilamente. Claro que nas estações de tratamento de água eles podem usar substâncias químicas. Geralmente eles usam poliacrilamida ou outros reagentes que vão se associar a essas partículas, fazer com que elas fiquem flutuando e fica fácil de separar da água. E aí a gente vai retirar essas impurezas, arrastando elas, ou até mesmo o processo de decantação ou filtração. Que aquela espuma ela vai estar repleta dessas impurezas. É um processo bem comum nas estações de tratamento de água, que tem que tirar o máximo possível de impurezas da água para servir à população essa água mais adequada possível para o consumo. Ação magnética,
ou magnetismo, o próprio nome já diz, né? É utilizar o magnetismo para separar essa mistura. Geralmente tem que ser uma mistura que contém alguma substância que seja atraída por um ímã. Então tem que ser uma mistura de alguma substância com metais. Por exemplo, se eu pego limalha de ferro, ou ferro em pó, e misturo com areia. No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem a mistura com enxofre. Para separar, por exemplo, catação seria uma tarefa bem difícil. Viu? O que acontece? A gente aproxima o ímã, a substância, a partícula metálica, será atraída por ele, e o outro componente, como aqui o enxofre, não vai ser atraído e vai acontecer a separação. Eu utilizei apenas o magnetismo de um ímã. Bem prático, né? É como o pessoal diz, separar uma agulha no palheiro, é só você utilizar um ímã. Destilação. Destilação já é um processo mais complexo, que quando a gente já trabalha misturas de líquido com líquido, ou até mesmo sólido com líquido. O que vai acontecer aqui na destilação simples? A gente vai ter esse equipamento, a gente vai chamar de destilador, que nós temos uma chama, aqui no bico de Bunsen, um recipiente, geralmente um balão de vidro, onde a gente vai colocar a mistura, um termômetro, para a gente saber se já está chegando no ponto de ebulição do líquido, um condensador, que é um aparelho de vidro, geralmente, por onde circula um líquido com a temperatura bem baixa, que vai fazer esse líquido que evaporou bem aqui, essa primeira etapa, esse líquido, ao passar por esse canal, ele vai sofrer o choque térmico e voltar ao estado líquido. Esse vapor vai passar por ali, que ele vai subir, e vai voltar ao estado líquido aqui no final. Pode perceber ó, o líquidozinho voltando. Então essa água fria, ou qualquer outro líquido que resfrie, vai fazer nesse condensador com que esse vapor desse líquido que evaporou volte ao estado líquido e eu receba ele novamente aqui ó, no estado líquido. Se for um sólido, o sólido não vai evaporar com facilidade e vai ficar retido aqui nesse balão de vidro, esse balão volumétrico. Então eu fiz a separação. Aqui eu poderia fazer também com líquido, mas eu tenho que ter certeza, com exatidão, qual era a temperatura de ebulição de cada um. Para não ter o erro de os dois evaporarem juntos e passarem os dois no final lá para o outro recipiente. Agora, para a mistura de sólido e líquido, isso aqui é essencial. O princípio básico aqui é a mudança de estado físico. O que evaporar, primeiro que evaporar, vai passar, vai subir, vai passar pelo condensador e vai retornar lá no final, novamente no estado líquido. Eu vou ter uma separação. É um processo simples, por isso que é chamado de destilação simples, e não requer tanto equipamento, né? É um equipamento de fácil montagem, nos laboratórios de química isso aqui é padrão. É claro que se for uma mistura de líquidos bem mais complexa, né? Aí já vai ser necessário um processo um pouquinho mais avançado, que é a destilação fracionada. Nesse caso, nós iremos colocar o líquido e evaporar de acordo com a densidade do vapor que for subindo. A gente vai separando essas substâncias. Isso aqui é pouco usual no nosso dia a dia, mas para o processo de fracionamento, destilação do petróleo, isso aqui é amplamente
divulgado aí no meio científico. Por exemplo, no petróleo, de acordo com a evaporação dos seus componentes, a gente pode extrair gasolina, gás, querosene, tudo são frações do petróleo, separado apenas pela densidade do gás que vai sendo evaporado na destilação e de acordo com o nível em que ele vai alcançando nessa coluna, nessa torre de fracionamento. A gente vai separar aqui nas primeiras etapas o óleo combustível, seria o óleo diesel, óleo lubrificante, e no fundo vai ficando o resíduo. Então os gases que tiverem menor densidade, a tendência é irem subindo na coluna. E os que têm maior densidade, a tendência é ficando mais embaixo. E no final nós teremos o resíduo, que até isso o ser humano aproveita, né? Por exemplo, para fazer a parafina, asfalto. Então essa torre de fracionamento nada mais é do que uma destilação fracionada que ajuda, muito importante, no processo de separação de líquidos com base no processo de evaporação, da forma como eles passam para o estado gasoso. Nessa torre, nessa coluna de fracionamento. É bem mais complexo que a destilação simples, mas é bem interessante também. No processo de destilação, a gente verifica também no processo de produção de álcool. Tem lá o caldo de cana, né, fermentado, para separar o álcool do líquido, da água, por exemplo. Eles evaporam, o álcool evapora com a temperatura menor que a temperatura de evaporação da água. Aí o álcool passa mais rápido para o condensador, antes da água. Aí o condensador já retorna esse álcool ao estado líquido. Quando a gente perceber que a temperatura está chegando próximo à temperatura de evaporação da água, a gente só faz fechar a chama. A gente separa o álcool da água por destilação. Processo bem interessante, que é bem utilizado nos engenhos, né, de produção de álcool. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!